Então, vamos abrir aqui oficialmente a nossa programação do dia e para provar, né, aqui que Deep Tech não é uma coisa do futuro, Deep Tech já está acontecendo agora. Convido vocês para conhecer a inspiradora história da Shaped, que ela une ciência, né, para impactar o mundo. E, afinal de contas, a inovação a partir da ciência já é uma realidade. Então, recebam com uma salva de palmas Luiz Loureiro, que é fundador da Shaped. Boa tarde, boa tarde. Bem, como já me apresentaram, meu nome é Luiz, sou doutor em nutrição, um dos fundadores da Shaped, que começou com doutor em empreendedor. E eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Na verdade, quando eu tive a ideia da Shaped, eu nem sabia o que era Deep Tech. A verdade é essa, todos esses termos, esses startupês, para a gente que é da área da pesquisa, é tudo muito novo, né? E eu acho que é a maior porrada que a gente passa para poder virar empresário, entender como que a gente faz essa transição entre a academia, que nunca deixou a gente empreender, porque a academia quer que você siga aquela linha, que você pesquise, que você se especialize cada vez mais, e o lado do empreendedor, que é que você tem que transformar isso em produto e ir para um outro lado. Então, é difícil fazer essa transição, e daí é que a gente começa a aprender um pouquinho sobre. Então, quando a gente fala de Deep Tech, o conceito interessante é colocar que não é uma empresa, não é uma startup como qualquer outra, não é uma fintech que vai abrir um site, uma plataforma em 3 meses e já vai estar faturando. Não é. É algo muito além. E o nome Deep é exatamente por isso. Então, a gente está falando de uma startup que vai lançar um produto de, no mínimo, 5 anos de desenvolvimento. Eu quero saber aqui quem conseguiria abrir uma loja, colocar essa loja na rua e ficar 5 anos sem faturar, sem ter apoio. É quase que impossível. E é por isso que a gente sofre muito para ter Deep Techs no Brasil, por conta dessa falta de apoio. Quando a gente vai conversar com o investidor, e aí você vai apresentar toda a ideia, eles falam, nossa, que fantástico! Você está faturando quanto? Aí você fala, então, calma. Não, mas calma. E aí ele quer que você esteja faturando 10 milhões no ano para investir 500 mil em você, sabe? É sempre uma relação extremamente absurda. E pouquíssimos investidores, de fato, entendem que você pode ter o investimento e esse lucro e esse faturamento vir daqui a 2, 3, 5 anos. Como a gente vê em muitos outros países, isso é algo comum. Para a gente não é. E quando a gente fala de P&D, então, nem se fala. Falar de P&D com empreendedorismo parece que é balela. Ah, para! O negócio é lançar logo, falhar rápido e melhorar o produto. Você fala, então, mas para eu lançar algo, eu preciso de 5 anos de pesquisa. Não é algo rápido. Né? As pessoas dizem, não, você tem que lançar um produto em, no máximo, 3 meses. Assim, meu querido, 3 meses eu não consegui nem montar a equipe ainda. Para iniciar a pesquisa, eu não consegui aprovar o comitê de ética. Como é que eu vou fazer uma pesquisa em 3 meses? Então, é difícil achar isso. E aí, depois de toda essa pesquisa que a gente faz, a gente tem que ir para o mercado e validar o mercado, que é uma visão completamente diferente quando a gente fala de produto e pesquisa. Aí é outra abordagem e outro aprendizado. Então, quando eu comecei a Shaped, eu achava que o difícil era criar uma inteligência artificial, isso em 2016, não existia ChatGPT, não existia nada, que conseguisse avaliar parâmetros de saúde por foto. Quando eu falava essa ideia para alguém, as pessoas falavam, você é maluco. Quando a gente lançou em 2022, ou seja, quando a gente saiu do P&D e foi para o mercado, eu vi que o difícil não era criar uma IA para fazer isso tudo. O difícil era o ser humano saber tirar uma foto. Não conseguia. A foto saía sem cabeça, sem pé, sem perna, sem nada, o fundo todo errado, a pose que tinha que fazer era impossível. Você mandava a pessoa tirar braços abertos e tirava a foto assim. Aí você mandava tirar a foto do lado direito e tirar a foto do lado esquerdo. E aí eu falei, cara, a gente vai ter que ter uma IA para IA. E isso é a validação de mercado, que é completamente diferente da pesquisa, porque na pesquisa a gente pensa na performance, no resultado. Quando você vai para o mercado, você vê que o usuário ou o teu cliente fica muito mais feliz porque você mudou a cor do botão do sistema do que, de fato, você ter lançado um novo modelo com uma precisão melhor ou que você tenha melhorado a resposta do back-end em 7 segundos. E você fala, não, mas o botão continua roxo. Seria muito melhor se ele fosse verde. Essa é a validação do mercado. Seria muito melhor que se você tivesse esse botão tivesse aqui, ele tivesse aqui. E você está falando de criar um sistema de visão computacional e o usuário ele nem sempre acompanha o que você pensa. E
o último ponto desse iceberg, que eu acho que é a relação mais fácil que a gente faz da Deep Tech, é o capital paciente. É, de fato, você achar parceiros, e aí quando eu falo de parceiros, não só investidores, mas pessoas que sonham junto com você, que também sejam pacientes. Porque não adianta você, eu sou da pesquisa, vou pegar um cara do mercado. Se o cara do mercado não entender o que é Deep Tech, não entender que o passo é um pouquinho mais lento, ele vai acelerar o que às vezes não tem para acelerar. Ele vai vender um produto que talvez não exista ou que não entrega de acordo com a proposta. E aí você pode acabar se queimando no mercado. Então, esse capital paciente é muito importante. E eu acho que a outra analogia que eu consigo trazer para a Deep Tech é do bambu chinês, da história que ele demora até 5 anos para poder criar raiz. Ele só fica um brotinho aparecendo, não tem nada. E aí, em 6 meses, ele cresce 30 metros. Talvez essa seja a questão da Deep Tech e a gente esteja matando um monte de ideia que poderia ser bilionária, poderia salvar o mundo, ainda como broto, porque a gente não está enxergando. Então, será que a gente não tem que criar métricas e treinar o mercado para enxergar a Deep Tech que não seja a métrica de faturamento e expansão de mercado? Talvez validação científica. Pergunta para uma fintech qual foi o paper que ela publicou. Talvez nenhuma, eles nem saibam o que é a ciência. Por quê? Porque não é o mercado deles. Eu não posso pegar essa métrica e colocar isso numa health tech, que está fazendo algum parâmetro para a saúde, porque são outras métricas. Então, talvez a gente tenha que aprender a olhar para o mercado de Deep Tech, e eu fico muito feliz com esse fórum, para a gente poder cada vez treinar mais as pessoas que não são da nossa área a entender que esse crescimento ele é muito lento no primeiro momento, e depois ele fica bem mais expansível. Bem, indo para a parte de qualidade de vida, o que eu enxergo, a minha missão é de que não é de tratar a doença. Essa visão da medicina de que eu descubro a cura de uma doença, ela é muito legal para quem está doente, mas ela não é escalável. O escalável é não ter doença. E aí essa é a minha proposta de vida. Será que eu consigo desenvolver alguma tecnologia que previna doença? E foi daí que a gente começou a olhar para um grande ponto. É que tem diversas doenças hoje que elas ganham uma mídia muito grande. Seja porque talvez o fato de ela levar a uma morte um pouco mais lenta, um pouco mais dolorosa, ela possa trazer mais mídia, mais comoção. Mas quando a gente olha, por exemplo, para doenças cardiovasculares, ela é o topo das doenças que mais matam. E é tão topo que se tu pegar da 2ª à 10ª doença e somar toda a mortalidade causada pelas 9, não chega a doença cardiovascular. Isso eu estou falando da soma de todos os cânceres. E sabe qual é o pior de tudo? É que talvez ela seja a doença mais tratável de todas. Simplesmente a gente reduzindo fatores de risco. E aí, dentro do que eu poderia fazer de ferramenta, o que eu percebi é que, dos diversos fatores de risco, talvez um era muito importante, que era o ganho de gordura corporal, era o aumento desse índice de massa corporal, IMC, que é assim que a gente avalia hoje a população em termos de obesidade. O problema é que o IMC ele faz uma relação de altura e peso. E nem sempre você consegue pesar essa pessoa ou consegue medir essa altura. Para vocês terem uma noção, o cálculo de obesidade no Brasil ele é feito hoje por uma pesquisa chamada Vigitel. E que, para poder chegar nesse índice, ela liga para a pessoa e fala: olá, tudo bem? Qual a sua altura? Qual o seu peso? Obrigado. E a gente atingiu 50 mil pessoas nessa pesquisa. É a maior do Brasil. E só esse dado que eu tenho. E aí, quando a gente começa a olhar para o Brasil, a gente entende que quase 70% das pessoas estão com sobrepeso e 31% já estão com obesidade, baseado num dado de: olá, tudo bem? Qual é a sua altura e qual é o seu peso? Será que eu consigo ligar para você e você vai saber a sua altura e o seu peso de forma exata? E será que isso realmente representa alguma estrutura de saúde? Só a relação de peso com a altura? Essa era a nossa dúvida. Então, quando a gente fala para a análise da composição corporal, a gente entende que só são dispositivos físicos. Quando a gente tenta sair do IMC, a gente vê que para poder ter um dado além, era muito custoso. Como é que você vai ter um método para poder avaliar essas pessoas, levar equipamento para avaliar 200 milhões de pessoas? Era impossível. Então, daí é que a gente criou uma solução digital para fazer isso. A partir das fotos, eu consigo apenas com 2 fotos tirar não só a parte de composição corporal, gordura corporal, massa magra, massa gorda, como também perímetros, e daí é começar a fazer predições de doenças, como risco cardiovascular e outros. É muito simples.
Só precisa de uma foto de lado de frente e de lado direito. O paciente, o voluntário, o avaliado, o cidadão, ou qualquer coisa, o colaborador, dependendo do cenário que você está fazendo, ele tira essa foto pelo nosso aplicativo, que vai orientá-lo a fazer isso. Como é que funciona? A gente pega essas duas fotos. Hoje a gente tem 9 redes neurais que vão retirar o fundo dessa imagem, vão identificar o ser humano, e a gente precisa saber se é um ser humano ou não na imagem, porque tem gente que manda foto de cachorro para poder testar a tecnologia. A gente faz toda a segmentação desse corpo. A partir disso, a gente cria um avatar 3D, e desse avatar 3D a gente tem algoritmos para conseguir predizer esses parâmetros de saúde. É importante dizer aqui que não tem nenhuma API usada de nenhum serviço. Tudo isso é ciência brasileira e modelo próprio. Tudo isso são os nossos equipamentos, nossas máquinas, nosso código. A gente não usa em nenhuma etapa qualquer rede neural ou qualquer serviço de alguma operadora de inteligência artificial. Esse aqui é o laudo que a gente entrega para o profissional da área da saúde, que hoje a gente tem algumas frentes, eu vou mostrar para vocês. Ele é totalmente personalizável, e aí você consegue ter diversos parâmetros a partir disso. São 18 métricas que a gente entrega nesse laudo. E quando a gente fala de validação científica, que talvez esse seja o cerne do Deep Tech, a gente tem diversos papers publicados, talvez esse aqui seja o mais recente, foi publicado na Nature, com mais de 1.200 pessoas avaliadas, e quando a gente olha a comparação dos métodos em relação à densitometria óssea, que é o padrão ouro para análise da composição corporal, é um equipamento de mais de R$500 mil, ele não é acessível à população. Se você quiser fazer essa avaliação no particular, vai ser pelo menos uns R$300. Imagina levar isso para todo mundo. E aí, quando a gente olha a taxa de erro, a gente viu que o Shaped teve um erro médio de 1,24%, que é muito inferior a todos os outros equipamentos já existentes no mercado há mais de 15 anos. E foi daí exatamente que deu a força para a gente poder ir para o mercado. Hoje, a gente entrega esse produto não só para profissionais da área da saúde, mas também para empresas poderem avaliar os seus colaboradores, para softwares poderem utilizar isso desde a indústria do bem-estar, da indústria fitness, até para outras áreas, assim como para governos, onde a ideia que a gente tem é de ter triagem populacional e poder avaliar toda a população. Como eu falei para vocês, existe uma dificuldade muito grande de avaliar essas pessoas em loco. E hoje a Shaped tem potencial para processar até 50 milhões de avaliações em um único dia. Então, hoje a gente conseguiria processar todo o Brasil em apenas 4 dias. Imagina se a gente fosse fazer isso de forma física. Seria impossível. Passaria um ano, bilhões e bilhões de gastos, e ainda assim a gente não conseguiria ter os dados de todos os brasileiros. Para vocês terem uma dimensão, somente esse ano já foram mais de 700 mil avaliações processadas. E aí um pouquinho da nossa história, onde tudo começou foi em 2016, eu coordenava a parte de nutrição no Comitê Olímpico Brasileiro, e ali eu percebi que, independente do dinheiro, os atletas não conseguiam ter a sua avaliação porque eles não estavam no Rio de Janeiro. O laboratório que foi feito no Maria Lenk, não sei se alguém já foi lá, da parte do COB, que inclusive acabou se dissolvendo, porque você tem um atleta em todo canto do mundo, menos no Rio de Janeiro treinando. Então, a gente precisava avaliar ele em algum lugar. O início, de fato, do desenvolvimento, quando a gente fala de uma forma mais estrutural, já começou com apoio governamental, que foi pela Embrapi. A gente lança o MVP no final de 2019, iniciozinho de 2020, e aí vem a pandemia. E aí a pandemia simplesmente não só acaba com todo o projeto que eu tinha feito, porque agora ninguém mais ia treinar, a Olimpíada tinha sido adiada, como me deu um super insight do tipo, você tem uma ferramenta para avaliar todo mundo. E não só atleta, que antes era necessário. Só que, para isso, a gente precisava voltar para o laboratório e começar do zero. E já não tinha mais recursos, já tinha gastado tudo que eu tinha, já tinha vendido tudo que eu tinha para vender. Como é que eu vou fazer isso? E aí surge o Doutor Empreendedor. Eu entreguei os documentos do Doutor Empreendedor no último dia, porque foi a minha defesa do doutorado. Era o último dia de entrega do documento, eu já tinha sido aprovado. E aí, quando a banca falou, parabéns, você está aprovado, eu falei, então tá bom, vamos assinar logo isso aqui, pelo amor de Deus, que eu tenho que entregar na FAPERJ. E foi assim que surgiu, e daí que deu um gás para a gente poder começar a avançar. E a partir dessa validação, as portas começaram a se abrir. A gente teve um apoio da AWS, a gente conseguiu fazer parceria com diversas universidades. Em 2023, a gente fecha a primeira rodada de investimentos, a gente consegue captar um cheque de 500 mil sem estar faturando. Pessoas que realmente acreditaram na ideia. E aí, daí,
Em 2024, a gente muda toda a identidade da empresa, a gente chega num patamar bem diferente do que a gente estava começando, e a gente tem um investimento da Google, o que faz a gente ter uma acelerada gigantesca em cima disso. E em 2025, vem a realização de um sonho, somado de novo a outra ajuda governamental, que foi o Doutor Empreendedor Fase 2, que deu o início ao Shaped Lab. Então, hoje, a gente tem um prédio de 3 andares em Botafogo, são 750 metros quadrados, do qual a gente está construindo para ter um laboratório que a gente consiga coletar os nossos próprios dados. E por que isso? Por que não continuar com a universidade, que é muito mais fácil, muito mais barato? Seria o sonho da gente. Mas, como foi bem colocado aqui, uma insegurança jurídica é muito grande quando você fala de propriedade intelectual desenvolvida em outros ambientes, que eu acho que esse talvez seja um ponto que a gente tem que trazer para o Deep Tech. E aí a gente falou, cara, a gente precisa ter o nosso espaço. E aí esse laboratório, ele não vem só para coletar, ele vem com uma proposta social. A gente quer avaliar 1.000 pessoas por mês de forma gratuita, com consulta médica, consulta nutricional, coleta de sangue, densitometria óssea, um scanner que a gente está trazendo da Alemanha e diversas outras métricas. E aí, para isso, a gente busca parceiros para a gente conseguir viabilizar isso cada vez mais. O que a gente quer é poder atender essa população de graça, trazer saúde para eles de forma instantânea, enquanto a gente cria produtos para poder trazer saúde para todos os que estão à volta. A nossa proposta com esse laboratório é a gente conseguir, a partir de fotos e filmagens de rosto, a gente conseguir predizer o risco de diabetes, osteoporose, doenças cardiovasculares e síndrome metabólica, não só para agora, como para os próximos 5 e 10 anos. E, assim, voltar para aquela missão inicial, que é prevenir essa doença antes dela acontecer. Muito obrigado. E eu fecho com essa frase de que, para mim, na natureza, as florestas mais resistentes são as que têm raízes conectadas. E quando a gente olha para as sequoias, que são as árvores mais antigas do mundo, a gente vê que elas se unem em raízes, porque as raízes são muito finas. E para elas poderem ter aquelas alturas e terem toda aquela estrutura, elas precisam estar conectadas. Eu acho que diz muito do que a gente está fazendo aqui, que é conectar as nossas raízes. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. E aí, para a gente ser breve e aproveitar o tempo, mas também aproveitar o Luiz aqui, eu tenho espaço para uma pergunta. Alguém quer? Vou levar um microfone. Obrigado pelo espaço. Primeiro, eu queria parabenizar. É Luiz, certo? Desculpa. Luiz. Certo? Isso. Luiz está aqui também. Isso, eu também sou CEO da Alvita, uma empresa focada em aditivos naturais para alimentos. Comecei agora também com o Doutor Empreendedor, ver a sua trajetória com a sua empresa é inspiradora, realmente. E a minha dúvida foi o ponto principal, eu vi que você publicou na Nature, certo? Isso. Como é que foi o equilíbrio disso, de você criar material para publicar e, ao mesmo tempo, você ter proteção dessa tecnologia que você está desenvolvendo? Perfeito. A nossa estratégia foi a gente criar artigos de validação com N muito baixo, onde são papers que a gente não tem grande relevância, então que eles ficam mais escondidos, vamos dizer assim. Então você consegue provar a tecnologia. E quando foi submetido o paper para a Nature, a gente não descreveu exatamente como é toda a tecnologia. Então já é uma tecnologia validada, entendeu? Você faz aquela citação dentro de citação, e aí você consegue publicar numa grande revista mostrando o desfecho dessa tecnologia. Então, a proposta do paper da Nature não foi a criação do método, mas sim a comparação dele com outros concorrentes, vamos dizer assim. O paper de validação a gente já tinha feito. A gente já tinha feito desde 2020. Tá? Então, foi essa a questão. Em termos de propriedade intelectual, é muito difícil você ter propriedade intelectual para código. Você consegue muito bem para hardware, para dispositivo, mas para código não tem. Então, inclusive, a questão da insegurança jurídica foi um problema que a gente teve com a universidade, de pessoas usando o nosso código para poder fazer outros projetos. Porque, a partir do momento que você muda algumas linhas, é outra ideia, entendeu? É outra ideia, não interessa. Então, a gente percebeu que, como não dá para você ter, de fato, uma segurança jurídica, é melhor você ter uma proteção do teu próprio código. E aí, nessa corrida, eu acho que o maior exemplo é a Uber. Você tem vários concorrentes, mas você tem a Uber.
Você tem vários concorrentes do iFood, mas você tem o iFood. Por quê? Porque largaram na frente e se destacaram. Então, largue na frente, se destaque, porque depois vão ser só os outros. Vai ser tipo Uber, tipo iFood. Eu espero que daqui a alguns anos alguém fale, então é tipo a Shaped. Entendeu? Luiz, mais uma vez, muito obrigada pela participação conosco. Pessoal, eu sei que tem mais perguntas para ele, mas aí aproveitem o intervalo.